Boa tarde a todas, todes e todos. Então, vamos dar início agora a mais uma atividade da nossa programação. Porém, antes, em respeito às pessoas com deficiência visual, eu vou começar fazendo uma audiodescrição. Meu nome é Danusa Rangel, eu sou coordenadora pedagógica do Polo Arte na Escola UENF, sou uma mulher cis, branca, gorda, tenho cabelos castanhos escuros, bem volumosos, ondulados, estou usando uma blusa preta com detalhes marrons na altura da gola, estou no meu escritório em casa, atrás de mim há armários brancos, com portas brancas, uma porta também de entrada do escritório branca, do outro lado um quadro na parede, né, que é, na verdade, um pequeno quebra-cabeça com uma réplica do quarto de Van Gogh, alguns papéis, alguns livros, e queria dizer para vocês que a gente tem uma feliz oportunidade de reunir agora 3 importantes pessoas e pesquisadores para falar de um tema que é muito valioso no contexto desse evento que trata de identidade e decolonialidade. Então, o debate de agora será sobre especificamente o tema decolonialidade e relações étnico-raciais, desafios e diálogos no ensino de arte. E ele também é parte da programação do nosso segundo webinário sobre ensino de arte, que tem justamente esse recorte na perspectiva de novos abraços pedagógicos, que a gente entende como esses novos encontros na escola pós-pandemia. E ele tem um apoio institucional, que é importante a gente destacar, do curso de licenciatura em teatro do Instituto Federal Fluminense de Campus Centro e também do coletivo artístico Saravá. Ele está sendo promovido, como vocês sabem, esse evento todo pelo Polo Arte na Escola UENF, conta com importantes apoios institucionais, sem os quais a gente não poderia realizar esse evento. A programação completa está disponível nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a lista de presença para os interessados em certificação vai ficar disponível aí no chat ao vivo dentro de alguns minutos. Então, observem que a nossa equipe está aí a postos também para qualquer esclarecimento. Para esse bate-papo de hoje, sobre esse tema que é tão importante e que a gente tem sempre tanto a aprender sobre ele, né? Ele é importante, necessário, também delicado, porque a gente tem que ter muito cuidado no tratamento de temas sérios como esse. A gente convidou uma pessoa que, além de conhecer bastante sobre o tema, tem uma grande familiaridade com a Rede Arte na Escola. Foi na Rede Arte na Escola, trabalhando com a rede, que eu a conheci e convidei para fazer essa mediação. E eu tive a honra de que ela prontamente aceitasse esse convite, que é a professora Clarissa Suzuki. Vou chamá-la para ficar aqui agora ao meu lado, para eu acabar de fazer a apresentação dela. Boa noite, quer dizer, boa tarde ainda, Clarissa. Boa tarde, já está escuro aqui. A Clarissa, para quem ainda não conhece, é ativista, professora e pesquisadora, mestre e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da USP, com pesquisa voltada para as colonialidades e as epistemologias afro-brasileiras e indígenas na educação das artes. Foi professora de arte da Rede Municipal de Ensino, estadual também, privada de São Paulo, e coordenadora de projetos do Instituto Arte na Escola, e de inúmeros cursos de formação de professores em todo o país. Atualmente, ela é professora da graduação e da pós-graduação no ensino superior. Desde 2010, é professora do grupo multidisciplinar de estudo e pesquisa em arte e educação, também da USP. Clarissa, tenho, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco aqui nesse debate. Eu tenho certeza que você tem relatos que vão, a partir das suas pesquisas, que vão ajudar no entendimento dessas questões, né? E passo agora a palavra para você que você apresente os outros convidados. Tá certo, Danusa. Obrigada pelo convite.
Queria agradecer, então, você, o Polo, né, e todo mundo aí que está envolvido na organização desse evento importante. Por quê? Porque a gente está no momento, todo mundo sabe, de defesa da educação, ainda mais da educação pública, da cultura e das artes no país e das diversidades todas, né? Então, eu sei que vocês fizeram isso com muito esforço, né? Porque a gente não tem verba de lugar nenhum. Então, e outra coisa super legal que eu achei, que é o tema desse evento, né? Quando vocês tratam na perspectiva de novos abraços pedagógicos, considerando então que esse campo da decolonialidade é um campo que não dá só para se discutir por meio da razão, da dureza, né? Então achei super bonito, né? Achei afetuoso e é para abraçar todo mundo, se aconchegar no coletivo mesmo, né? Antes de eu chamar a primeira pessoa que vai contribuir com a gente nesse encontro bacana, que é a Alissan, eu vou falar um pouquinho da importância desse tema, na minha perspectiva, né, da decolonialidade e das relações étnico-raciais, desafios e diálogos no ensino da arte. Antes disso também, então, dizer do carinho que eu tenho, a gente trabalhou alguns anos no Arte na Escola, do carinho que eu tenho com a rede, com o próprio Instituto, que também foi muito pelas minhas experiências de Brasil, de viajar né, pelos polos, que eu percebi também da fragilidade de se tratar na prática, na teoria das relações étnico-raciais, né, especificamente no campo das artes. Inclusive, foi por isso que eu, enfim, fiz um projeto de doutorado, pesquisei, né, e tudo isso. Então, pensar que a decolonialidade está intrinsecamente ligada com as relações étnico-raciais, porque se a colonialidade elegeu o homem branco, burguês, cristão, cisgênero como uma representação universal de pessoa, né, dentro do campo das ciências humanas, pensar a decolonialidade, que é esse projeto do Sul, em fluxo contínuo, né, por meio das práticas na escola, né, é uma coisa fundamental e está totalmente ligada, por ser um projeto de resistência, de resistência cotidiana. Professor, participei um pouquinho do mini curso anterior do professor Eduardo, e ele falou muito bem isso, né, que não é um campo teórico de aplicação, que tem muita gente entendendo dessa forma, mas não é, né, ele é um projeto cotidiano que está sendo executado, gente, desde 1500, desde o início da colonização, e não é só dentro da academia, é na escola, é também na universidade, é nos movimentos sociais, é nos núcleos de resistência, é nas ruas, é nos bares, são em vários lugares que isso se dá, né? Por meio dessa reelaboração do que está dado, de um projeto colonial de violência que extermina, que anula as pessoas. Então, nesse sentido, pensar a educação antirracista por meio das relações étnico-raciais é fissurar toda a colonialidade no cotidiano da escola, né? Porque a colonialidade é essa marca que vai se mantendo nos corpos, nas instituições, apesar de a gente não estar mais dentro do contexto colonial, propriamente dito, né? E aí eu fiquei muito feliz quando eu conheci, assim, também online, a professora Alice e o professor Leonardo, porque considerando que esses temas têm um tratamento intercultural, interseccional na sua essência, né, parte da experiência das pessoas junto com elas, a gente traz os dois. Hoje a gente tem o prazer de encontrar os dois, que são educadores, né, que são artistas, que são professores, e são de áreas distintas. Isso que é bacana. Eu sou da área de artes visuais, professor Leonardo da área de música, professora Alissa da área de cênicas. Então, essa diversidade das linguagens, considerando também que tem uma diversidade de conhecimento que, então, possibilita, né, a descolonização nos currículos na escola. E a outra coisa também que eu queria ressaltar é a diversidade de pessoas, de existências nessa live, né? Que aliás não me descrevi, vão me descrever, peço desculpas, que sou uma mulher branca, que sou descendente de japonês, tenho a pele clara, uso aparelhos nos dentes, estou usando um batom avermelhado, tenho um cabelo preto, né? Estou usando um colar guarani, olha que bonito, e um brinco de Minas Gerais, estou de blusa preta, e atrás de mim tem uma parede branca com uma porta e uns objetos indígenas na parede, né? Então, eu sou essa mulher que tem uma descendência oriental, né? E a gente vem contra as duas pessoas também, uma mulher e um homem que são afrodescendentes. Então, a importância também de ter essa diversidade de representatividade nesse encontro. Então, eu vou chamar a primeira pessoa, uma mulher, doutora professora Alissan. Cadê ela? Ai, que linda, gente. Falou que estava nervosa, imagina.
O currículo dela, de todo mundo, dela e do professor Leonardo, é resumido, porque eles têm um baita de um currículo, assim, né? Tem uma larga experiência na área. Então, eu vou apresentar ela com um currículo menor e, Alissa, você fica à vontade para acrescentar o que você acha que é importante, tá? Na sua identificação, na sua representação. Então, a professora Alissa é doutora e mestre em artes cênicas pela Unirio, com uma pesquisa sobre performances tradicionais tradicionais afro-brasileiras. É especialista em matrizes africanas e indígenas na educação brasileira pela UFF, a UF, né? Professora de arte da educação básica em redes públicas de ensino desde 2007. E atualmente é professora de teatro do curso de licenciatura em teatro do IF Fluminense. Então, seja bem-vinda, Alissa. Obrigada por esse encontro. Fique à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde. Inicialmente, eu sempre começo assim, mansa, falando talvez ou corrido ou devagar, mas a gente vai seguindo nessa experiência do online, que por mais que nós já estejamos assim há algum tempo, não deixa de ser ainda uma novidade talvez não tão desejada, mas real, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados, estou num ambiente bastante branco, atrás de mim porta branca, parede branca, apenas uma bolsa vermelha pendurada, do outro lado uns cestos numa prateleira. Eu estou usando uma blusa branca, um colar, na verdade um cordão prateado com uma pedra azul e uma cruz Anki da Cosmopercepção Kemética, um brinco escuro, e talvez apareça um pouco de uma almofada colorida atrás de mim na cadeira que eu estou utilizando. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar compartilhando alguma experiência aqui com vocês. Vou pedir licença aos meus mais velhos, às minhas ancestralidades e a de todos os que estão aqui presentes, independente de seus pertencimentos. Eu tenho um pouco, às vezes, de dificuldade de articular inicialmente essa coisa do currículo, né? Entretanto, acho que às vezes fica essa coisa academicês, né? Só que uma dessas coisas desse currículo que eu queria muito destacar para começar a conversar com vocês é a relação com a escola pública, a relação com a educação pública, o lugar de alguém que vem trabalhando com a educação pública de maneira ininterrupta e sempre com a educação pública, tendo passado por esfera municipal, estadual, e agora, recentemente, está na esfera federal, iniciando uma carreira na formação docente, num curso de formação docente. Então, esse é o lugar de onde eu falo, esse é o lugar de onde eu pretendo compartilhar as minhas experiências aqui com vocês, colegas de trabalho, tendo em vista que esse evento é aberto, mas tem um foco preciso nos professores em exercício e também nas suas formações iniciais. Acredito que devam ter licenciandos em arte compartilhando esse momento com a gente. Espero que tenham, né, esses sujeitos aqui. Então, a perspectiva de uma professora da educação básica, que está hoje também na formação de professores e que vem buscando articular o olhar para as relações étnico-raciais na costura dessas experiências. Eu falo a beça. Meus estudantes já devem se estão por aí tão rindo. Então, eu fiz um roteiro aqui para eu não me perder e não deixar de passar por nenhum momento que eu queria compartilhar com vocês. E como essa perspectiva desse diálogo é troca, eu não vou conseguir falar totalmente descolada dessa minha trajetória, desse lugar de professora. Já de antemão, é um dado aprendido na prática com a vivência no contexto da tradição afro-brasileira. Não se perde de quem se é na construção de conhecimento de quem é sujeito da própria história. As narrativas atreladas aos sujeitos são, para além de simples relatos de experiência, mas saber vivo, empírico, embasado. Então, acho que esse já é um direcionamento
para a gente começar a conversar sobre os lugares que nós, como docentes, ocupamos e que os nossos estudantes ocupam nas salas de arte, nas aulas de arte, sobretudo quando a gente está tratando também desses sujeitos pretos, sujeitos negros, sujeitos de ascendência indígena e de diversos pertencimentos outros que não estão sob a égide desse padrão eurocentrado e muito sem sentido para a nossa construção cultural brasileira. E acho que nesse diálogo é um dado importante iniciar a fala, ser sujeito da própria história, algo que eu tenho aprendido sendo membro de uma comunidade tradicional de terreiro. Eu sou uma mulher de santo. Ser sujeito da experiência em arte, ser protagonista das cenas do seu próprio enredo. Habitar a docência como possibilidade de alargamento para a nossa existência e para a existência dos nossos sujeitos. E como a Danusa, quando me convidou para essa mesa, falou muito sobre qual seria a contribuição do teatro, do ensino do teatro, já que a minha habilitação é essa, eu sou licenciada em teatro pela Unirio, nesse projeto de uma educação decolonial, desse projeto comprometido com as relações étnico-raciais. E como uma das nossas principais dúvidas é o que fazer, o que ensinar, como ensinar, a primeira provocação que eu trago para a gente conversar, que eu nos faço a mim também, é que imagens, histórias, experiências refletidas sobre as populações pretas e indígenas, nós, professores, oferecemos cotidianamente no agenciamento da experiência artística para nossos estudantes. Imagens em que o sujeito preto está em subalternidade ou em protagonismo em situações de criação. Colegas, e eu vou sublinhar essa história do colegas, porque estamos juntos, professores. Nessa nossa trajetória escolar e também de formação docente, salvo raríssimas exceções, a nossa formação não nos promoveu experiência significativa, vivência, construção de conhecimentos de maneira positiva em relação à imagem, presença e participação. Por favor, participação e não contribuição. Participação dos sujeitos pretos e indígenas na nossa construção cultural. Ok, isso é um fato. Raríssimas exceções. Tanto que nessa minha trajetória como professora na formação de professores, quando um estudante tem uma história diferenciada para me contar, geralmente ele sabe o ano de escolaridade que aconteceu e ele lembra até o nome do professor que fez uma atividade, uma construção bacana com as relações étnico-raciais, dada a singularidade e a raridade que isso ainda ocupa os nossos cotidianos escolares. Mas se todos nós tivemos trajetórias bem parecidas em relação a isso, o que me faz estar aqui falando para ser ouvida? Porque eu vou, de repente, ensinar e como você deve fazer e te dar uma fórmula? Não. Na verdade, eu vim mais para compartilhar parte da minha trajetória e como aconteceu para mim, e talvez mais dizer o que não fazer a partir dos meus próprios erros do que exatamente o que fazer. Nesse sentido, eu acho que eu pensei nessa minha experiência dividindo em fases. E nessa minha primeira fase, eu pensei no momento afetação. Eu me permiti afetar em prol de uma educação plural e antirracista, por motivos diversos. Por motivos de pertencimento étnico-cultural, por motivos familiares. Eu sou uma mulher negra fruto de um relacionamento interracial, de uma mulher branca e um homem negro, mas, sobretudo, a afetação veio com a sala de aula, com o ingresso na educação pública num município específico, de plural diversidade, um município de Angra dos Reis, com quilombo, com aldeia indígena, com um aldeamento cigano, e eu cheguei muito achando que os meus alunos iam me contar tudo, e eles não sabiam nada. Eles não sabiam sequer a existência de um quilombo na cidade. E de um aldeamento indígena. E olha que é o aldeamento guarani mais populoso do estado do Rio de Janeiro, a aldeia Sapucaí. Não sabiam me contar. E aí, depois da afetação, veio o momento da constatação do não saber. Eu comecei a fazer, mas eu não sabia muito bem do que estava fazendo.
Estava cheio de boa intenção, mas também aprendi que de boa intenção o inferno está cheio. E aí eu percebi a necessidade de formação. A formação é um momento importante. E quando eu estou falando de formação, eu não estou falando só de doutorado, mestrado, especialização, que foi um caminho importante para mim. E que, se você me perguntar se seria legal, interessante para você, eu vou falar, abre horizontes. Mas eu também estou falando de formação nos espaços onde uma memória histórico-cultural está preservada, onde tem muita coisa que os livros não nos dizem, porque foi uma história que não foi contada. E espaços múltiplos de construção de conhecimento afro-referenciados. E aí eu falo muito da perspectiva afro, porque é aquela que eu tenho vivido, né? Terreiros de candomblé, diferentes espaços de religiões de matrizes africanas, rodas de capoeira, movimentos sociais, movimentos negros, rodas de samba, o que sua avó te ensina no quintal, né? E desse caminho com a formação, há entendimento da responsabilização. Responsabilidade. Se eu estou comprometida, eu tenho uma responsabilidade. E esse lugar da responsabilidade é algo que é importante para a minha troca com vocês aqui. Responsabilização, não saber. Quando eu parti para essa formação, para a busca pela formação, eu precisei assumir os racismos em mim, os racismos cometidos por mim e os racismos sofridos também. Sem essa perspectiva de um país que é inegavelmente racista, mas que ninguém quer se assumir racista, esse é um grande passo. Por que muitas vezes a gente não quer botar a mão na cumbuca e a gente diz que não sabe fazer? Realmente a gente não sabe, mas qual o primeiro passo? Colegas professores, as leis 10.639/03 e mais adiante a 11.645, que versam sobre a obrigatoriedade, sobre a inserção dos conteúdos de história africana, afro-brasileiras e indígenas na educação, ela nos torna responsáveis por isso. E a nós de arte, a lei nos cita inclusive. São professores de história, literatura, história brasileira e educação artística, como a gente ainda era chamado. Então, esse assunto, esses conteúdos não podem mais ficar no trato de o professor que gosta, o professor que tem jeito, aquele que é do babado e que, pertencendo ou não a uma comunidade tradicional, vai ser chamado de professor macumbeiro e apontado aonde ele quer que ele vá, porque às vezes é 1, 2, no máximo. Onde estão as nossas parcerias? Onde estão as nossas contribuições? Então, passado esse momento de perceber que eu primeiro me afetei, depois fui para o caminho de fazer, de perceber que eu não sabia, e nesse lugar do não saber tem uma outra questão, que eu acho que muitos dos nossos estudantes passam por isso. Eu percebi que eu não sabia muita coisa, e continuo não sabendo, mas eu percebi que eu sabia muita coisa, mas que eu não sabia que isso era saber, que era conhecimento, porque muitas das tradições, dos costumes, dos conhecimentos, das epistemes afro, são negligenciadas pela escola. Então, mesmo eu fazendo parte de um convívio familiar com tradições, jamais sequer passou na minha cabeça que aquilo era um conhecimento passível de estar dialogado com a escola. O Eduardo Oliveira, que é um pesquisador, professor sobre filosofia, ele, num dos livros deles, ele aponta que esses espaços são como museus vivos. São espaços onde essas tradições estão preservadas, porque de tanto precisarem também se defender dos ataques, passaram a preservar tradições, conhecimentos, estéticas, poéticas, modos de ser e estar no mundo que não tem em outro lugar. Porque esses espaços se tornaram quilombos da existência dessas pessoas, né? Mas então, Alissan, como fazer? O que ensinar?
como o teatro pode cumprir o seu papel na efetivação dessas leis, nas relações étnico-raciais, com vista a essa desconstrução da colonialidade. Colega, sobretudo se você está na esfera pública, muito provavelmente a sua sala de aula é majoritariamente negra, é coloridona. E em relação ao teatro, a centralidade das experiências de construção de conhecimento em teatro está no corpo. E o corpo em relação, porque teatro é uma arte coletiva. Nossas experiências de construção demandam a expressividade do corpo, que se vê o outro, que se descobre na relação com o outro, que joga. Você já reparou por que, de repente, um determinado colega não quer encostar no outro? Você já reparou nas situações, sei lá, de improvisação e criação de cena, os papéis em que os alunos se colocam? Que procedimentos e estratégias a gente pode fazer para que os sujeitos negros não estejam sempre em situações de subalternidade nessas construções? Já se deparou com alguma situação em que, de repente, alguém não quer fazer o trabalho com uma aluna negra por conta de seu cabelo crespo, porque não quer encostar no cabelo? Tá achando que isso não acontece? A gente sabe que acontece, né? Só que às vezes a gente fecha os olhos. Se a matriz principal do teatro é o corpo, e o corpo em relação, as relações étnico-raciais, nós estamos com a faca e o queijo na mão no ensino do teatro, que pelo menos é o lugar de onde eu posso falar. Esses corpos que vivem em relação, que se constroem conhecimento em relação, beleza. E às vezes, mais do que uma bronca, às vezes merecida e necessária, um colega que de repente brigou com o outro, quer ofender o outro por questão racial, muitas vezes, para além de uma bronca, o trabalho em arte, o trabalho com o teatro, pode elaborar novas relações, desconstruir outras, denunciar coisas pela própria construção estética da parada. Só que aí vai demandar que você saque da epistemologia do saber, do ensinar e aprender teatro. Que você tenha um olhar sensibilizado esteticamente para as relações étnico-raciais, sensibilizado esteticamente, conhecer formas artísticas, formas culturais afroperspectivadas. Voltamos nós para a formação. Voltamos nós pela experiência, para a tentativa, para a investigação. E aí, pensando nessa faca e queijo na mão, eu vou para um outro lugar, para um lugar onde eu estou primando muito por ele no momento, com a oportunidade de trabalhando com formação de professores. Se eu preciso conhecer esses saberes, essas formas, essas estéticas afro, como? Porque existe um outro lugar aí. Quando a legislação fala sobre a inserção de conhecimentos, de conteúdos, para além da própria relação entre os corpos, a gente vai precisar acessar outras lógicas do fazer artístico, outras lógicas da expressão do corpo, da expressão da fala. E nesse segundo passo crucial para mim, que é onde eu venho buscando me investir nas práticas de estudo com os estudantes envolvidos nos projetos que vem aprendendo a coordenar no IFE, sob o codinome Coletivo Artístico Saravá, e onde eu tenho também procurado provocar os estudantes da licenciatura em teatro, que a gente tem 2 disciplinas, estudos culturais, étnico-raciais, e um dos laboratórios de ensino e aprendizagem do teatro voltado para essa temática, é procurar investigar quais são os conteúdos, os saberes, as epistemologias afro-referenciadas que podem passar a compor o currículo das artes cênicas. Para além da questão de querer remontar um grupo de maracatu, por exemplo, na aula, porque eu acho cênico, porque eu acho que eu estou valorizando a cultura negra, ou aplicar parâmetros estéticos e eurocentrados para olhar para aquela experiência, eu preciso agora saber a lógica estética daquela corporalidade, daquela visualidade, daquela sonoridade, via africanidade. Eu perceber que nas experiências do corpo em diáspora, por exemplo, canto, dança, batuque, não se separa. Eu compreender que a estruturação das dinâmicas do corpo, do espaço,
não são exatamente como o do balé, por exemplo, que o corpo procura atingir a verticalidade para cima, se relacionando com um sagrado que está em cima. Mas, na maioria das expressões corporais, né, das expressividades corporais, expressividades corporais de referência afro, a relação está com a base, com o chão. É perceber que, mesmo que eu ainda não tenha conquistado condições básicas para ensinar teatro, igual eu aprendi na faculdade, em aula prática, numa sala sem cadeira, é eu perceber que o corpo, em sua existência, também vive em imagem. Imagem, visualidade, sonoridades, uma conversa entre as linguagens. Por que determinado evento cênico, por exemplo, utiliza tais cores no figurino, nas roupas, nos paramentos, nos adereços? O projeto que eu tenho aprendido a coordenar, esse sob o apelido coletivo Saravá, até a nossa construção de cartazes e folders busca articular a nossa identidade estética, que busca uma afroperspectiva. Construir um folder de uma performance, de um espetáculo teatral, também é conhecimento específico do teatro. No nosso caso, a gente usa as cores preto, branco, vermelho e amarelo. São pautadas nas cores da filosofia dos 4 momentos do sol, do antigo reino Congo, ou dos Bakongos. É uma perspectiva afro-referenciada dessa escala cromática. Não só de disco de Newton nós vivemos dos 4 momentos do sol também. Para compreender o que é a arte afro-brasileira, é preciso compreender o que é a arte afro-brasileira. E no caso do teatro, o corpo precisa estar em risco, precisa estar em jogo. E não apenas do estudante, o nosso também. E a gente vai ter que conversar sobre isso, a gente vai ter que se jogar nessa. Só que aí, como eu, professora, estou existindo assim? Antes disso tudo, eu precisei me colocar em risco e experimentar também. Também precisei existir no meu próprio corpo, ou melhor, reconhecer a minha própria existência como corpo, que não foi a escola que me deu. E eu aprendi coisa importante à beça na faculdade, na licenciatura em teatro. Importante para eu entender como é que aprende assim no teatro, mas a existência do meu corpo também não foi a faculdade que me deu. Quem me deu, as minhas principais escolas foram o Quilombo Santa Rita do Bracuí, Angra dos Reis, Aldeia Guarani, Sapucaí, o reencontro com a minha própria história como membro de uma comunidade tradicional de terreiro. Eu sou Iaô de Iemanjá, no Ilê Axé, Minho, Odara. A minha vizinha, Dona Aparecida, que era zeladora da Umbanda, e eu me relacionava com ela. Foram os LPs do Martinho da Vila, do Nat King Cole, LPs de Umbanda, da Clara Nunes, do meu pai, a máquina de costura da minha mãe, o coletivo Um Ano de Dança Teatro, o coletivo Saravá, todos os meus estudantes das redes públicas onde eu passei, e o curso de licenciatura em teatro. São com esses espaços que eu venho aprendendo que o meu corpo tem direito à existência. E se a gente for levar em consideração que, de acordo com o grande pesquisador Zeca Ligiero, que fala que as performances de ascendência africana têm centralidade no corpo, e se a gente também leva em consideração que o corpo é a centralidade das experiências da construção em teatro, e que o corpo, dada a nossa realidade brasileira, o corpo negro é o principal alvo do racismo, e é o principal alvo da mortalidade, responsabilidades e movimentos. Para viver, eu estou caminhando para a minha conclusão, tá, gente? Prometo. Para viver é preciso vida. A escola precisa de vida. Estamos nos relacionando com as realidades e subjetividades de nossos estudantes. A estrutura da máquina pública, também racista, tem nos proporcionado essa condição ou imposto neoliberalmente assoberbamento, os quais nos massacram cotidianamente. Quando as prefeituras, e aqui eu convido a Prefeitura Municipal de Campos de Goytacazes, num município que hoje contém 2 cursos de formação de licenciatura em arte, públicos, gratuitos, federais, a olhar sensivelmente para isso. Vamos atender a legislação que prevê a presença das 4 linguagens artísticas na educação básica? Nós estamos formando profissionais para te auxiliar no atendimento a essa demanda. Antes de pensarmos em projetos extraclasse, em ONGs, em cursos e oficinas, eu, como cidadã, quero teatro, música, dança, artes visuais na base da grade curricular,
com profissionais com formação específica, buscando diálogos interdisciplinares, interculturais, de diversidade, mas sem a famigerada polivalência. E com isso eu agradeço a paciência de vocês, de ter me ouvido, e ufa, fomos! Obrigada, gente, obrigada pela oportunidade. Ei, Alissan, arrasou. Obrigada, que fala bonita, potente, digna de uma Yaô. Obrigada mesmo, super bonita, porque eu acho que você fez uma coisa super importante, assim, além de você lembrar, salvar, resgatar, né, os saberes cotidianos, que acho que isso é fundamental, né, os saberes que compõem a gente, que não é só o saber livresco, né, que é o saber de todo dia, da esquina da rua, de todas as nossas experiências, da nossa família, né. Você também fez o chamado das políticas públicas, que eu acho que isso é fundamental. Porque tem muita gente aí também, às vezes, que fica, não, porque a escultura, nesse plano do ideal, e a gente tem uma coisa que é material também, né? Que é o compromisso de todo mundo, não só um compromisso, mas o compromisso das políticas públicas, não só por meio de lei, de documento, mas de investimento, né? Para que as coisas aconteçam. Porque ninguém é messiânico na educação, né? Apesar de o discurso neoliberal pregar um pouco isso, né? Esse messianismo, assim. Mas é isso. Pessoal, só para dizer que quem quiser ir fazendo as perguntas aí, por favor, né, nos comentários, aí fica à vontade, a gente vai recolhendo depois para no final ter o debate, né, professora Alissan e professor Leonardo vão estar aí à disposição. Então, agora, vou apresentar o nosso próximo convidado, que é o professor Leonardo Moraes Batista, que gente, o currículo dele também tem 5 páginas, mas a gente reduziu, e aí ele vai acrescentar o que ele achar que, né, convém para se identificar. Então, ele é musicista, pesquisador, educador e curador, é licenciado em música desde 2012, especialista em educação musical pelo Conservatório Brasileiro de Música, CBM, mestre em educação musical, doutorando em etnomusicologia, eita, nome grande, e pesquisador no Laboratório de Etnomusicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo o grupo de estudos e pesquisas etnomusicologia negou, é isso? Isso. Gente, que nome, que lindo! Espaço de pesquisa, interlocução, ação e produção de conhecimento. Léo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Clarissa. Antes de tudo, eu vou fazer aqui minha autodescrição. Eu sou um homem negro, né? Eu utilizo barba fechada, eu tenho o cabelo estilo Black Power com uma mecha loura para fazer um grande retoque nesse sábado aqui na frente. Eu estou utilizando uma blusa branca, com azul, com diversas figuras de mulheres desenhadas na blusa. Eu estou utilizando um fone em cor branca e atrás de minha parede branca, ao mesmo tempo também um interruptor de liga de energia. É um grande prazer estar aqui, a convite da Ana Lúcia Rangel, nessa ação, né, toda do Polo Arte da Escola, da UENF, né, de Campos do Goytacazes, e ao mesmo tempo com essa questão, debate, tema, que é tão importante, né, dos novos abraços pedagógicos, né? E super honrado aqui de ter a Clarissa Suzuki na mediação e falar depois da Alissan Maria, né? Que eu vou falar agora, né? A mulher aqui foi um escândalo, foi um luxo, foi bafônica, né? Nessa dimensão aqui. Mas acho que discutir as questões que eu vou trazer talvez sejam aqui confluentes nessa conversa, nesse diálogo, né? Então, principalmente que me é muito caro, né, no meu campo de pesquisa, no meu campo de ação e de atuação profissional, que é a discussão sobre Natália, olha só, que é a decolonialidade e relações étnico-raciais, desafios e diálogos no ensino da arte, né? E aí eu fiz um campo, fio, meada, caminho, né, de alguma forma que tem como que vai guiar a minha conversa, aquilo que eu tenho a contar, é que os conhecimentos e os saberes sempre entram pela porta da frente da escola, da universidade, dos projetos sociais, enfim,
dos espaços que lidam com a dinâmica da aprendizagem, né? E lógico, eu vou falar desde uma perspectiva dentro do campo da música, que é minha vida desde ali dos 7 anos de idade, né, quando eu comecei a estudar piano, e hoje que se expande no campo da produção de conhecimento, na pesquisa, na atuação docente, nos exercícios curatoriais que se dão nessas inter-relações que acabam fugindo, extrapolando um pouco no campo da música, né? E principalmente, muito daquilo que eu aprendi no lugar que me forjou e me educou enquanto indivíduo, enquanto homem, enquanto bicha preta, que é o matriarcado das mulheres pretas e maravilhosas da minha família e da minha casa, que eu peço licença a elas todas e as mais velhas todas, e os mais velhos também, mas principalmente dizer que esse lugar, né, porque eu sou filho de Selma Moraes, irmão de Vanessa Moraes Batista, sobrinho de Luciana Maria Moraes, Lúcia Maria Moraes, Edna Moraes, Bernadette Fátima Moraes, e neto de Maria de Lourdes Diogo Moraes, né, a melhor do nosso lote. E com elas aprendi e aprendo cotidianamente, não é possível começar qualquer diálogo sem pontuar essa questão. E eu queria, talvez, né, assim, acho que colocar para o debate da gente aqui, que quando eu falo, né, que os conhecimentos e os saberes eles entram pela porta da frente, seja nos diversos espaços educativos, né, que aqui eu já tentei listar alguns deles, mas acho que se extrapola quando a gente tem uma pluralidade de pessoas aqui participantes, então tentem pensar no seu espaço educativo. Como eu quero dizer isso é porque entram com as pessoas, né? E muitas vezes quando a gente entra nesses lugares educativos, nossos conhecimentos, nossos saberes, eles não são validados. Logo não validados, as pessoas que os carregam são desumanizadas. E aí eu acho que a discussão sobre decolonialidade, que produz um processo de rechaçar a colonialidade que insiste em persistir nas diferentes dinâmicas, né, de violência, de desigualdade, de discriminação, de segregação, porque é isso, né, que a colonialidade acarreta, né, principalmente quando ela incide na morte das pessoas, porque é necessário que a gente fale da morte das pessoas, em todos os sentidos. A decolonialidade, e aí eu vou falar de uma decolonialidade brasileira mesmo, né? Porque se tem uma coisa, um país que teve um dos grandes genocídios, né? E assim, de sua população, é esse Brasil aqui que um dia foi chamado de Pindorama, né? E que a gente observa, e ao mesmo tempo também o maior quantitativo de escravização de pessoas negras enquanto corpo humano, que foram entendidas como manufatura, né, como grana, como de cashing. E como é que isso, atualmente, dentro de uma dinâmica, né, de processo de aprendizagem, se aplica na contemporaneidade, né? E é muito interessante que a gente sempre pensa essa dimensão entre historicidade e entre contemporaneidade. E por um certo tempo, né, essa dimensão centro-europeia, que é importante a gente falar desse centro, ele destituiu a ideia do que é arte do que a ideia de separou, né? Que a arte, isso aqui é arte, isso aqui é cultura. Aqui a arte é importante, né? Porque ela é nossa, é só a gente produz, né? Mesmo saqueando tudo, né? Que a gente vê principalmente nos grandes museus dos centros europeus, né? Saqueando tudo de todo mundo e coloca lá como exposição. É um ponto para a gente poder pensar quando a gente pensa a escola de educação básica, quando a gente pensa a universidade. Vou falar desses dois lugares, que são os lugares, talvez, que eu atuo e de alguma forma, conduzo as minhas pesquisas, né? E quando a gente observa, né, totalmente um currículo encharcado, enxertado, dentro de uma dimensão branca, cis, heteropatriarcal, totalmente desvinculado desses saberes, desses conhecimentos que entram pela porta da frente, o que a gente produz, e muitas vezes a gente assina embaixo, como educadores, é o lugar de morte cotidiana para esses corpos das pessoas, para suas subjetividades e suas formas de existência no mundo. E separando essa ideia de arte, de cultura, principalmente porque não é muito importante que a sua arte venha aqui para esse espaço,
mas aquilo que é base para produzir a arte, ou seja, são os elementos culturais que nos constituem, eles podem ficar ali na porta. Você deixa o seu chinelinho ali na porta e vem despido de tudo dele, porque aqui você vai entender o que é arte, né? Então, assim, essa violência, né, que eu estou tentando falar de uma forma bem simples e escrachada, porque acho que se tem uma coisa que no Brasil se produz ainda dentro dos currículos prescritos nas universidades, nas escolas de educação básica, nada tem a ver com aquilo que se pratica no cotidiano. Por exemplo, nós somos de um estado que é um dos maiores produtores de música eletrônica do mundo. Eu estou falando do funk carioca. Eu estou falando do funk carioca. Estou falando da Daisy Tigrona, estou falando do MC Marcinho, estou falando da Valesca Popozuda, estou falando dessa galera toda, né, que produz funk, e principalmente funk putaria, que é o que eu mais gosto mesmo. Sou pesquisador de funk, pesquiso funk no doutorado, pesquiso funk dentro da Baticu, fazendo uma relação com as dimensões interseccionais, pensando também as questões das pessoas LGBTI+, e como é que, por exemplo, hoje, dentro de das 3 universidades que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, a Unirio, a UFRJ, o próprio conservatório, você não observa isso no currículo, e pessoas que vão atuar principalmente na educação básica, onde, bem como a Alisson colocou, as pessoas negras estão lá. E as pessoas negras consomem funk, consomem pagode, consomem música de concerto também, consomem uma diversidade, uma pluralidade de musicalidades, né? E aí eu fico me perguntando qual é a responsabilidade nossa, enquanto educadores, educadoras, né, dentro de uma dimensão que trata das perspectivas étnico-raciais, quando a gente tem, por exemplo, diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais como um percurso, como um caminho, como uma estrutura que dinamiza a prática desse currículo, né? E aí também, não só pensando a relação daquilo que aponta as políticas públicas, mas a nossa responsabilidade, por exemplo, com um grande quantitativo de pessoas que morrem cotidianamente na pista, né, no asfalto. E aí, que quando também a gente vem para esse espaço que talvez é um lugar que se faz justiça social, que se faz justiça cognitiva, a mesma violência ali persiste em insistir, né? Então, dentro de uma dinâmica racial, dentro de uma dinâmica racista, onde esses saberes, esses conhecimentos não são validados, não são entendidos como conhecimentos e nem ao mesmo tempo também como saberes. E aí eu fico me perguntando, né, é um espaço majoritariamente, e principalmente a universidade, pensando na ideia de ensino, na ideia de pesquisa, a ideia de extensão, qual é a formação humana que esse espaço está desenvolvendo, né? Qual é a responsabilidade com a formação humana das pessoas? Dentro de uma dinâmica que ainda olha um conhecimento ortogado e totalmente encharcado de uma dinâmica centro-europeia que nada dialoga com esses outros saberes aqui fora. Até que ponto insistiremos nós em um currículo que não dinamiza oxigenações possíveis diante daquilo que é toda a produção e profusão cultural que é produzida na pista, nos asfaltos, nas favelas, nos diversos espaços, quando esses conhecimentos vão fazer parte da formação humana das pessoas. E aí eu compreendo, né, que talvez, quando a Clarice estava falando, né, do campo que hoje eu faço parte, que é o campo da etnomusicologia, que da forma mais talvez mais específica, é o campo que dinamiza a relação das produções, né, das produções de cultura. Abrir a porta e me desconcentrei. Vamos lá. Voltou? O campo da etnomusicologia, que de alguma forma conduz um processo de pesquisa profundo das manifestações, das expressões culturais produzidas, né, no mundo inteiro, e que hoje faz parte está dentro da universidade enquanto área, enquanto disciplina, enquanto campo de conhecimento, e pensando na relação que se dá, né, no processo de educação musical. Esses dois campos, hoje, muito interpelados, principalmente por nós, pessoas negras, nós, pessoas indígenas, têm repensado as suas formas e práticas de pesquisa, né? E nisso também expandindo, ampliando e produzindo mediações
necessárias, urgentes e emergentes ao mundo que vivemos hoje. Principalmente esse da instituição que temos nós vivenciado. E é importante falar, e é legal falar desses dois campos, principalmente porque são constituídos hoje por uma juventude muito responsável, né? Quando a Clarissa lê o currículo, né, eu faço parte do grupo de estudos e pesquisas etnomusicológicas NEGO. Eu queria contar um pouquinho como que a gente toma de assalto determinados processos que são desse campo da universidade. Esse grupo NEGO, do qual estamos aí, eu estou em doutoramento no campo da etnomusicologia pela Escola de Música do UFRJ, a etnografia não se faz sozinho, a etnografia se faz com as pessoas. E, responsavelmente, talvez pela merda toda que a antropologia, que a etnomusicologia já fez com a vida das pessoas, né? E com os seus saberes, que iam lá, pesquisavam, voltavam, catalogavam, e tinha uma ideia totalmente equivocada, e muitas vezes nada voltava para esses espaços pesquisados, talvez hoje tenha entendido essa virada, né? Principalmente, né? Que tem uma linearidade da modernidade, da pós-modernidade. Para mim, a gente ainda está no iluminismo, né? Não saiu de lá ainda. Quando a gente pensa essa dimensão de uma responsabilidade etnográfica, né, onde as pessoas assinam os trabalhos juntos, hoje eu construo uma tese de doutorado coletiva e assino um trabalho com jovens da Baticu que, de alguma forma, praticam esse espaço festa-fervo. E aí, o que eu quero dizer com isso, que esse trabalho é assinado junto com Axa Braga, com Danilo dos Santos, com Victor Tantuário e Tamara Colares, numa dimensão até de pensar como é que a gente, por meio dos próprios mecanismos dentro da universidade, a gente vem promovendo a formação de outros pares nossos, ou seja, de outras pessoas pretas também, né? E pesquisamos nós funk carioca dentro da Baticu, que acontece principalmente ali embaixo, para quem não conhece, do viaduto de Madureira, e agora não está acontecendo, né, as festas diante da pandemia que a gente está passando, mas pesquisar o funk carioca traz para a gente uma dimensão, principalmente, de como a inferioridade dos processos educativos, seja na universidade ou seja nas escolas, muitas vezes viabiliza, subalterniza, silencia, abissaliza, coloca lá do outro lado essa dimensão que é tão importante dessa praxis sonora, né, que temos nós aí praticado nos nossos cotidianos. E eu falo nossos porque é uma música nossa brasileira. E muitas vezes a gente não defende, pelo contrário, a gente rechaça. E junto com ela a gente rechaça as pessoas que as fazem, que as compõem, que as praticam e coloca em lugar menor. Esse é um ponto. O segundo ponto, nessa história que eu estou contando para vocês, da relação de uma tese de doutorado escrita coletivamente, são os mecanismos, talvez, possíveis que a gente encontra dentro desse espaço universidade para romper com as suas estruturas carnificentas, né, que são desenhadas principalmente pelas pessoas que sempre estiveram e querem se perpetuar no poder, né? Porque se tem uma coisa que as pessoas brancas sabem bem fazer é serem narcisistas, né? Porque, afinal de contas, como canta o poeta Caetano Veloso, Narciso acha feio aquilo que não é espelho. E como que a gente pode, né? E aí a Anissan falou muito do lugar de responsabilidade, e eu queria, caminhando aqui para o final, porque me interessa mais o diálogo que a gente pode fazer, como que a gente pode pensar em determinadas responsabilidades sociais e também cognitivas, quando a gente está nesse espaço onde majoritariamente as pessoas negras e as pessoas indígenas estão lá. Quando a gente, uma responsabilidade social, uma responsabilidade cognitiva, quando se tem um dado que a cada 23 minutos, e agora mais atualizado, não 23, a cada 21 minutos morre um jovem negro. Nesse período todo, como a gente está aqui, né? Por exemplo, se a gente fizer uma conta, já morreram 2, daqui a pouco vão ser 3, dentro de um país cuja sua população majoritariamente é negra. Qual a nossa responsabilidade social e cognitiva com os currículos prescritos, mas que a gente pode praticá-los de outras formas, onde os saberes dali do quintal da Dona Zinga, os saberes das histórias, das culturas africanas e afrodiaspóricas são tão necessárias de entrar nesses percursos.
de aprendizagem, qual é a nossa responsabilidade social e cognitiva com aqueles que cotidianamente entram pela porta da frente com seus saberes e com seus conhecimentos. Eu acho que fica para a gente aqui a dimensão da gente se colocar em xeque, em choque, talvez, e pensar quais são as estruturas, né, interculturais que são tão emergentes e urgentes para dentro de uma aprendizagem que perpassa por essa dinâmica, né, do debate étnico-crítico-racial que tem sido aí tão colocada. E me fica, por fim, né, que eu tenho visto, né, nos últimos anos, principalmente, né, quando eu adoro ver o povo quando fala assim, né? Mas esse não é o meu lugar de fala, né? Aí eu penso sempre comigo, essa galera realmente não leu Lélia Gonzalez nem Jamila Ribeiro direitinho, né? Porque essas duas bravas, o que elas falam, né, sobre você não precisa se irresponsabilizar. Pelo contrário, você precisa se responsabilizar, porque o seu lugar, talvez, ele seja uma grande contribuição para a morte das outras pessoas, né? Que realmente enfrentemos os desafios, né, necessários e emergentes nessa contemporaneidade, e tendo a arte, e aí falando, talvez no meu lugar, a música como um grande mecanismo de intercâmbio e, ao mesmo tempo, de atravessamento e de confluência com outros saberes e com outros conhecimentos, com os nossos saberes e os nossos conhecimentos, porque se tem uma coisa que a colonialidade ela coloca os nossos corpos negros, indígenas, do outro lado do abismo, desumanizando ou sendo outros. Eu quero que esses outros nossos estejam dentro das nossas práticas educativas do ensino da arte cotidianamente. E é com isso que eu vou terminando por aqui. Meu nome é Leonardo Moraes e é nessa que eu vou. Obrigado, minha gente. Vocês estão vendo, né? A gente estava falando aqui no chat aqui da gente que eu vou morar no Rio, né? Porque só tem pesquisador maravilhoso no Rio, pesquisadora maravilhosa. Vem embora, Clarissa, vem embora. Né, gente? Léo, que pesquisa importante, viu? Porque a gente sabe o quanto que o funk, por exemplo, né, carioca, enfim, que é a produção de preto, favelado, gente do povo, tem isso também, que eu acho que também tem uma questão dessa intersecção, né? Se fosse uma produção de rico preto, talvez não sei também, mas enfim, quanto que é importante fazer essa defesa dentro e fora da universidade, né? Por conta desse processo de subalternização, de violência, porque a gente não está falando só de giro epistêmico, de pensar outras referências na universidade, na escola, a gente está falando do direito à existência, né? Enfim, a ser o que a gente né? Do jeito que, enfim, que a gente vê o mundo. Bom, questões, gente, ninguém tem questões. Eu tenho uma. Mas para os dois, né? Para esses dois maravilhosos. Palestrar para o Léo. Ninguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa. Gente, a gente queria ter professores que nem ele, né? Eu gostaria, gente, juro, assim, na minha vida. Você imagina ter professores que nem eles que olham para as pessoas, para as existências, né? Enfim, diante de todo o enfrentamento que a gente tem institucional, que aí, enquanto o pessoal se prepara, acho que o pessoal tá sem fôlego, viu, gente? O pessoal tomou uma porrada, assim, né? Falou, nossa, quantas falas potentes, né? Eu queria colocar uma questão para vocês dois, que eu acho assim, acho que a Danusa também ouve muito, a gente quando trabalha com formação de professor, e vocês também, né, que são formadores, as pessoas relatam muitos desafios institucionais para praticar uma educação antirracista, por conta dos racismos de toda ordem, o racismo religioso, o racismo cultural, né? O Léo citou o Pacto Narciso da Branquitude, é verdade, quanto que, né, quem é privilegiado pelo lugar da branquitude se defende, se protege, né? Enfim, vela muitos discursos mesmo, né? Não assume, porque a gente tem que assumir, né, os nossos racismos, os nossos preconceitos, para a gente poder avançar, gente, né? Emancipar, porque se a gente não assume quem a gente é, o que a gente faz, fica difícil. Um dia eu vi uma live do Krenak, do Ailton Krenak, que ele diz o seguinte, ele falou, para assim, a humanidade avançar, o principal é saber de onde a gente veio e o que a gente está fazendo. Ele falou, vamos partir daí, né? Isso resume muito a responsabilidade da humanidade. Né? Então, acho que isso também está na fala de vocês. A questão é essa, assim, qual vocês acham que são os desafios institucionais, assim, no cotidiano, assim, para pensar, para se defender, para praticar uma educação antirracista? A brabíssima vai começar? Porque ela é braba. Ela é braba, a gente pode manjar.
Então, eu fiquei pensando aqui, tentei passar um filme na minha mente de todos desses desafios vividos, assim, por mim, na escola, nesse breve tempo na educação que eu considero ainda breve. E eles são de tantas ordens e de tantos lados que realmente complica. Complica, mas não significa ausência de atitude. Eu acho que a principal coisa que me ajudou a enfrentar esses desafios cotidianos, que vinham tanto da ordem, às vezes, dos alunos, dos pares, professores, que às vezes são os mais difíceis, às vezes gestão, eu acho que é a construção da parceria, sabe? E eu fico olhando, por exemplo, para a minha trajetória recente no IFE, com os estudantes do Coletivo Artístico Saravá. Vou tentar falar deles sem chorar. A gente se reuniu em 2016, quando a licenciatura começou, por um desejo de estudar junto sobre performances afro-brasileiras. Não tinha bolsa para nenhum deles. Só tinham dificuldades, entendeu? Assim, de níveis institucionais, projetos indeferidos, muito grito, e eu precisei me articular com fora. Na hora eu não sabia direito o que eu estava fazendo, não. Hoje, de fora, eu consigo olhar para essa experiência e falar assim, nossa, foi isso que fez dar certo. Foi conversar com a Neabida Wenf, com a professora Clarete, foi olhar para os sujeitos do movimento negro e ter diálogo de alguma forma, de também eles perceberem que eu estava no IFE, mas eu não era o IFE, de algum modo, uma instituição que tem, sim, um passado complicado em relação à estrutura racista. Inegavelmente, a gente não pode deixar de mencionar isso, mas na atitude desses estudantes também. Por exemplo, a gente teve uma relação importante com o Quilombo da Machadinha, porque uma das nossas estudantes, a Carol Moura, é de Quissamã. E também essas parcerias ao longo do caminho. Quem foram os meus mestres? Eles estão dispostos a conversar comigo? Esses projetos de extensão, eles têm vividos por redes e encruzilhamentos de parcerias e amizades com professores, membros de comunidades tradicionais que aceitam dialogar com a gente dessa maneira online, ao vivo, eu levando os estudantes para o Rio para conhecer, trazendo essas pessoas do Rio para cá, tentando conversar com as pessoas da própria cidade também. Só que tem uma coisa que continua me incomodando, Clarissa, que continua me incomodando, Léo. Que tem que ser sempre na relação de coleguismo, de parceria. Eu nunca consigo alguma verba para fazer o sujeito negro trabalhador receber pelo trabalho dele, porque eu tenho meu salário. Eu sou hoje servidora. Eu não tenho, às vezes, um respaldo para a comunidade tradicional, para esse transporte. Eu não estou falando do transporte, porque, por exemplo, no meu caso, hoje, na instituição, ônibus o IFE tem. Mas ele está vendo como? Ele vai deixar de fazer o quê para estar comigo? Né? Então, acho que é uma relação de parceria e, ao mesmo tempo, de uma autocrítica do serviço e, ao mesmo tempo, do lugar de desserviço que eu acho que acabo cometendo de repente. Agora, uma outra coisa que eu vou bater numa outra tecla, eu precisei de formação. Eu precisei andar, por exemplo, com a Lei 10.639 dobradinha no meu bolso. E a cada vez que um colega meu dizia para mim que eu não podia fazer o que eu queria fazer, a cada vez que um gestor eu tirava a lei do bolso e mostrava, eu posso sim, a lei me respalda para isso. Mas se eu não tenho consciência disso, se eu não sei disso, isso dificulta muito o caminho, né? No ensino do teatro, por exemplo, ainda tem muita pouca coisa escrita sobre o ensino do teatro para as relações étnico-raciais especificamente. E eu tenho sentido essa responsabilidade de escrever sobre o que eu vivi com o Saravá. Tem sido bastante difícil conseguir ter tempo de sobrevivência para escrever sobre isso. Mas eu não acho que os meus colegas não estejam fazendo. Eu acho que de tanto fazer, alguns colegas que eu tenho, que eu conheço, de estar tão assoberbado, porque a gente apaga incêndio em todos os lugares, quando a gente lida com as relações étnico-raciais,
que o fazer acaba sendo mais importante, mais urgente, não é mais importante, mais urgente, né? Então, não sei se eu respondi, mas, na verdade... Clarissa, posso ir direto? Porque aí eu já... Por favor, Léo, por favor. Léo, Oi, querida. Se eu tivesse tido você como professor, eu podia ter batido meu cu na escola sem problema, né? Gente, pensei isso. Balançar a raba faz bem à saúde da grande coração. Gente. Os corpos sentados, 5 horas por dia na cadeira, onde já se viu? Não, gente, imagina essa dimensão de que o corpo não é nada, né? Só a cabeça pensa, né? Penso, logo existo. A gente faz um outro lema, né? Bato o cu, logo existo, né? Outra dimensão. Mas acho que pensar na educação antirracista é bater o cu no chão, né? Realmente, e acho que é interessante, né? Da gente pensar, e eu acho que a lição toca em um detalhe muito importante, né? Porque fala realmente do lugar da existência, e falar de existência é falar de uma dimensão educativa, sobretudo, né? E eu vou falar de 2 lugares, mas eu acho que o primeiro deles, né, como que eu trabalhei muitos anos na gerência de educação do Departamento Nacional do SESC e tive a oportunidade de trabalhar com professores de todo o Brasil. E essa era uma questão sempre recorrente. Mas como trazer essa dimensão educativa? Eu primeiro falo, olha, é lei. Vamos aí, né? Porque no Brasil ainda as instituições estão funcionando, disse a doutora Carmen Lúcia, né? Nossa ministra. Ela disse que as instituições estão funcionando. Então, logicamente, tem aqui. E aí é isso, né? Eles andavam mesmo também no Bolsa 1069 e no outro Bolsa Diretrizes. A gente está aqui. Está aqui, né? Porque eu acho que tem um lugar interno, né? Quando a gente fala também de uma mediação interna, é primeiramente com os nossos pares, que eu acho que o grande entrave são aqueles que atuam com a gente cotidianamente, nas escolas, nas universidades, que parece que essas pessoas esquecem para que elas entraram, principalmente no sistema público. Esquecem. Eu entrei aqui para ser pesquisador, eu entrei aqui para dar pinta, né? Porque entra para dar pinta, não entra para fazer o que tem que se fazer, né? E aí, como bom carioca, às vezes a gente fala, então vai, né? Vai para casa vai tomar no, e a gente, vamos embora aqui resolver o que é necessário resolver, porque pessoas estão morrendo. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a ONU, que o Brasil é o país que mais mata pessoas do mundo, e quem são essas pessoas? Elas têm lugar, elas têm os seus territórios, elas têm as suas cores, elas têm as suas etnias, elas são determinadas sociedades, né? Então, a educação antirracista, ela é uma medida de urgência, ela é uma medida de emergência, né, para as pessoas que estão morrendo cotidianamente. E eu falava mesmo para as pessoas, os professores, quando você não traz para o currículo praticado, eu gosto muito da Inês Barbosa de Oliveira, vai falar de currículo prescrito, que é isso que, né, está lá politicamente dizendo, esse documento horroroso, principalmente que rege a educação básica, a Base Nacional Comum Curricular, que é nojento, e como é que, quando você não traz para esse currículo praticado no cotidiano, a mesma arma que a polícia entra na favela para matar é quando você escolhe não praticar uma dimensão étnico-crítico-racial naquele currículo que você pratica no seu cotidiano. Não é diferente. Então, assim, se talvez uma educação antirracista que a gente pode fazer, primeiro com os nossos pares, empurrando essa gente, colocando elas ali, pezinho na bicha. Se fizer merda, cai. Né? Que eu acho que tem que dar um trampo assim de vez em quando. E o segundo ponto que eu queria falar é o lugar da pesquisa, que acho que a lição queria ir nesse caminho que a lição falou. Por exemplo, quando a gente cria, né, quando eu anuncio, né, na página da Carnacu, que era até no carnaval da Batiscu que ia ter, olha, a gente tem essa pesquisa, provavelmente vai rolar uma bolsa pelo Instituto João Maria Leixo, e eu queria promover essa ideia. Apareceram 8 jovens. Vamos embora. Dos 8 jovens ficaram 4. A bolsa não rolou. Não rolou a bolsa. O que eu faço? O que eu aprendi com as sociedades quilombolas, com as comunidades quilombolas, o que eu aprendi no quintal da minha avó, que é a partilha. O que eu posso tirar do meu salário? E aí a gente está falando de responsabilidade social mesmo. O que eu posso tirar do salário mensalmente do meu salário?
o que eu poderia estar gastando no boteco, que eu está caro beber cerveja, né? Se eu falar disso, está caro beber cerveja. O que eu poderia estar gastando com determinadas outras coisas, não fúteis, mas talvez da minha necessidade mesmo, ponto de vida, enquanto uma bicha preta, mas o que eu posso tirar do meu bolso e compartilhar com esses outros jovens que estão produzindo a pesquisa juntamente comigo? Porque a gente ainda tem um segundo entrave, né? Que é doutorar também esses jovens junto comigo. Que isso a universidade não quer. Eles podem escrever, que a etnografia ninguém faz sozinho, mas se doutorar talvez ainda não. Tem uma segunda pesquisa desse orientador também, que é o Samuel Araújo, que está em curso, uma mudança, porque a banca foi unânime em dizer que eles tinham que ser doutorados da mesma forma como um também era. Então isso é muito interessante, porque é uma banca de pessoas pretas. Então, assim, uma educação antirracista também passa por educar a universidade em outros sentidos. Porque, por exemplo, porque eu trabalho, eu não tenho direito à bolsa. Mas lá no meu programa, por exemplo, tem um monte de professor de música que dá aula doidado e tem bolsa de doutorado. E não produz conhecimento, não publica. Que é importante publicar, por falar, a gente vai cair nesse mecanismo da capa, isso aqui. Essas pesquisas aí que você vai fazer, mexer o dedo 4 da sonata K414, que é só o dedo, porra, realmente receber bolsa para isso, estamos aí de parabéns. Mas quando a gente tem uma pesquisa que realmente dinamiza outras formas de existência no mundo e assume uma responsabilidade da partilha, daquilo que se ganha financeiramente, com os seus outros pesquisadores, se você não ganha uma bolsa, aí o que a gente pensa é que esse exercício hoje que eu assumo, ele é um processo de educar antirracistamente essa universidade, que é branca, que é retrógrada, que é cis heteropatriarcal, que é excludente, e todas as outras coisas que a gente bem sabe quais são os mecanismos quando as pessoas de poder estão nesse lugar. Né? Então, acho que eu penso por esses dois caminhos, e o primeiro deles, que eu falei, 3 caminhos, né? Que o primeiro deles é bater o cu no chão, é uma dimensão de uma educação antirracista. Faz bem à saúde, não agride o coração. Eita, casqueira, viu? É isso aí, Léo. Muito obrigada, viu, por compartilhar essa experiência, Lissa, também. Eu tinha esquecido de falar nos comentários, né, que eu estava lendo, que o pessoal elogiou, né, disse da importância, ratificou a importância da pesquisa de vocês, né? A professora Danusa fez uma pergunta. Você quer falar, Danusa? Não precisa ler? Não entendi. Ela vai fazer, vai se juntar a gente. Eu preferi subir para fazer, porque na verdade é um comentário e depois eu resumo com uma pergunta, né? Inclusive, agradecendo a vocês por essa grande oportunidade que é para mim ouvi-los falar sobre esse assunto com tanta propriedade, né? Mas o que eu queria dizer foi o que vocês me fizeram pensar, o que eu costurei aqui dessa conversa toda. É que existe um problema aí na base da noção de educação. Então, fiquei pensando, me colocando no lugar do professor em geral, da dificuldade que eles têm para trabalhar esse tema, né, o medo de errar também no tratamento dessa questão, envolve tantas coisas, né, acaba caindo numa folclorização pela ignorância, mesmo pelo pouco conhecimento, mas, sobretudo, me ocorreu que é muito natural, assim, no comportamento das pessoas, e eu sei por quê, quando não sabe uma coisa, ou não vou tratar disso, não vou abordar essa questão, né? Vou pular isso aqui porque eu não conheço, não domino, ou então vou pegar uma receita. Um colega meu já trabalhou assim, vou fazer como o meu colega fez, ou vou fazer como está no livro didático, né? Eu me fez lembrar que, de alguma maneira, eu consegui, ao longo da vida, trabalhando com pessoas o tempo todo, e principalmente com crianças, mexer alguma coisinha aqui na minha cabeça que fiquei diferente da minha formação inicial. E todas as vezes que eu tenho dúvida diante de uma coisa, me ocorre uma certa... Acho que é um mecanismo cognitivo que me faz primeiro pensar, peraí, eu não sei, mas eu estou cercada de pessoas que podem saber. Então, primeiro eu me pergunto isso, se eu sei, me respondo se eu sei ou não sei, e olho ao redor e começo
pergunta quem pode saber. E aí eu começo a querer saber de quem está à minha volta. Você sabe, eu faço muito isso o dia inteiro. E eu tenho essa natureza de... Eu já faço isso naturalmente. Então vou chamar de mecanismo mental colaborativo. Collab. Um funcionamento colaborativo. E isso me deixa muito feliz hoje, porque tudo que vocês falaram me fez pensar que a escola continua sendo essa escola do menino ilhado, anestesiado na sua carteira. Portanto, a gente podia dizer que continua sendo a escola da ilha da anestesia e não da ilha da fantasia, né? Mas em que tudo que gira em torno daquela ilha ali, né, que é individual, né, que o sucesso ainda é avaliado na escola individualmente, ninguém perde de ano porque a turma foi mal, não é isso? É tudo uma conquista sua, individual. E aí isso me fez pensar por que a gente não faz isso. Quando a gente está diante de uma situação como essa, que é lidar com esses saberes, poxa, que é educação decolonial, como que eu trabalho isso? Porque primeiro não me ocorre pensar em como essas redes, em como a Alissa falou, essas redes, esses parceiros, tudo que está no meu entorno pode colaborar para responder essa pergunta. Que aí cai naquilo, Clarice, que eu comentei com você em outro momento sobre Darcy Ribeiro, que ele dizia primeiro para a gente buscar os saberes do entorno da escola, que a escola é rica em saberes no seu entorno, né? Em suas comunidades. E aí também na nossa sala de aula, entender essa aula não como algo que eu tenho que levar numa bagagem pronta, mas como um encontro com outros universos de múltiplos saberes. Aí então eu fiquei pensando assim, talvez não querendo jogar essa carga toda, né, no professor, porque a gente sabe que há muitas coisas envolvidas nessa dificuldade aí, mas o que precisa ter na atitude do professor, desde a sua formação, talvez, como protagonista desses processos também, né, para superar essa atitude de repetir mais do mesmo, né? Porque aqui o que se trata é questionar outras formas de saber, não é para a gente desconsiderar a existência dos saberes eurocêntricos, nem dos que já existem, não se trata disso, desconsiderar, mas considerar, né? Não também, inclusive, mas principalmente a existência dos nossos saberes, né? De outras formas de saber. E então, por que essa atitude de pergunta? Porque aí você falou em formação, a importância da formação, né? Que vai levar a essa atitude. Por que essa pergunta? Aí eu fiquei pensando, é uma questão de ter um olhar de pesquisador para a sala de aula, né? Fazer essa pergunta, né? Por que eu tenho que trabalhar com isso? Por que estão me exigindo isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que a BNCC é assim? Como ela foi construída? Como é a história dessa construção dessa BNCC? Qual é a minha atitude diante disso? Essas perguntas. Por isso que eu perguntei, o que me inquieta sempre é como eu, como formadora de formadores, posso colaborar para que o professor tenha essa autonomia moral e intelectual nesse sentido, de ter esse olhar de pesquisador. Fica essa pergunta. Perguntão, hein? Como nós, como formadores de formadores, poderíamos fazer com que esses professores em formação tenham esse desejo pela atitude de pesquisa, Danusa, sobre esse espaço, de ver a escola e a sala de aula como um espaço de pesquisa? Cara, eu acho que é a pergunta da licenciatura, né? É a pergunta que deveria, se não rege um curso de licenciatura, deveria reger o curso de licenciatura. Eu não sei se eu tenho uma resposta fechada para isso, porque eu acho isso um grande desafio. Eu acho que eu tenho procurado maneiras de tentar fazer isso, embora
os atravessamentos positivos e também negativos sejam muitos, né? Porque são sujeitos singulares, diversos, com interesses diversos no curso, para sua própria formação. No caso do teatro, boa parte, às vezes, não está na licenciatura porque quer ser professor, porque, às vezes, quer uma formação em teatro e tal. Eu tenho apostado no início na tentativa de apaixonamento pela docência. Eu tenho alguns casos bem-sucedidos, assim, de fazer apaixonar pela docência o sujeito que entrou sem querer, porque eu também fui assim, foi um erro na inscrição. Eu queria o de bacharelado, eu não sabia nem o que era licenciatura quando eu entrei. Esse tipo de pensamento não tinha, não. Foi a licenciatura, foram as disciplinas pedagógicas em teatro que me fizeram falar, não, é esse o lugar que eu quero, porque eu digo que eu não fui para o teatro pelo excesso de teatro. Eu não tenho família, não tenho teatro da família, não tive teatro na escola, mas eu fui uma aluna sedenta por movimento. Eu queria teatro, eu queria dançar, não sabia direito o que era. E aí eu me lancei a fazer esse vestibular e tal. Então, o meu primeiro contato com teatro foi via universidade. Não sei se foi tão positivo ou negativo, mas foi via universidade. Só que eu comecei a pensar numa outra coisa quando eu me deparei com a licenciatura. Por que eu não tive? Por que eu não estou no meio de um monte de gente que teve a vida inteira? Por que eles já sabem esses nomes todos, Grotov, Stanislavski, e eu não sei nada disso? Por que isso me foi negado? E aí eu comecei a falar, eu comecei a dar muito mais espaço no meu próprio apaixonamento para o lugar da professora do que para o lugar da atriz em primeiro lugar, ou da performer em primeiro lugar. Eu fiquei muito tempo achando que eu não tinha espaço no teatro. E aí eu comecei a falar, se eu não tenho, eu não vou ter por mim, tá? Não vai dar tempo, talvez, mas eu vou ter por outros. Porque se eu não tive, eu vou lá no lugar onde eu acredito que a minha história poderia ter sido diferente na relação com as artes na escola. Então, eu quero atuar na escola. Então, foi pela falta de teatro que eu resolvi me dedicar para que outros estudantes não tivessem, a periferia não tivessem essa ausência. Tá difícil, né? Efetivar esse negócio aí. Meio que foi nesse lugar do apaixonamento. Sobre a formação, eu acho, de maneira geral, os cursos de formação ainda muito negligentes em relação a isso. Muito negligentes. A gente, não vou puxar a sardinha para o nosso lado, a gente tem um curso que tem 2 disciplinas voltadas para tangenciar essas questões, mas essa semana eu cheguei a conversar com os meus colegas. Tá, a disciplina de estudos culturais tem um foco, LEAT tem um foco, mas ela não está dando conta de tudo, não. Porque, por exemplo, as próprias abordagens de ensino do teatro, a gente tem o Viola Spolin, a gente tem o Hangar, a gente tem o drama como método de ensino, mas e as pedagogias, as formas de ensinar a aprender teatro com outras perspectivas? Onde elas estão? Vai ter que caber tudo aqui? A gente fala tanto da importância do Noroeste Fluminense, de como o nosso curso precisa estar articulado ao Noroeste Fluminense, mas aonde? Se o Noroeste é excessivamente, né, preto e indígena, embora não goste muito de assumir isso, mas é. Entende? Então, acho que a extensão e a pesquisa têm feito um papel importante nesse lugar. Só que acaba sendo, às vezes, para o estudante, não para todos. Não para todos, são para aqueles que se envolvem e que geralmente querem. E pasmem, né? E para mim, eu fico pasmada. Os meus projetos não têm tanto interesse assim de bolsista. Não tem muita gente brigando para seleção de bolsista em projetos de relações étnico-raciais. A gente para com uma sala de aula de estudantes que reconhecem que não sabem nada, e ao passo que também ainda se sentem no direito de dizer muita coisa, muito texto, muito vídeo, professora. Diminui isso aí.
Que contradição se eu digo que eu não sei, tem um universo inteiro para eu saber, para eu botar o pé e ao mesmo tempo eu não quero? E aí a gente vive nesse questionar, nesse ir e vir e tentar apaixonar, nesse alcance que a gente... Eu ainda acho pequeno alcance que a gente tem com a licenciatura, porque a gente tem poucos alunos, né, em vistas da quantidade de escolas no Brasil que precisam ser atendidas. Eu acho que a gente tem tido resultados positivos na afetação. No que eu estou achando de primeiro momento, na afetação. Eu estou investindo na afetação, em afetar o sujeito para isso. E eu acho que tem muito pouco corpo nas formações das outras áreas de conhecimento. Estou falando de português, geografia, história. Eles precisavam mais de nós. Nós, do teatro, da dança, da música, das artes visuais, precisávamos estar mais presentes nas formações de professores de outras áreas por uma questão de humanização a partir do corpo. Na pedagogia. Estou pleiteando minha vaga na pedagogia. O ENFE, tá? A gente precisa, é fato. A aula de um colega meu de geografia, Manuel, de Angra dos Reis, como é diferenciada de um cara que passou pela formação do teatro do oprimido na hora dele ensinar geografia. Ele não está ensinando teatro, não, ele está ensinando geografia. Ele não está dizendo, ele não, antes que meus colegas me batam, ele não está ensinando teatro, ele está ensinando geografia. Mas o corpo existe na geografia, pô. O corpo existe na história, cadê nós? Né? Acho que... Ei, atravessei um monte de coisa, falei aberto, gente, vocês têm que me dar um stop, porque eu vou. Mas acho que a licença traz questões assim, que eu fico embasbacado. Esse povo do teatro, menina, e fala com uma paz, né? Assim, eu acho maravilhoso. E aqui da música. Rápido já, né? Assim, bem barraqueira. Mas eu acho que tem uma questão muito. Um apontamento nessa questão, né? Que eu acho que são as pedagogias do atravessamento, né, que eu tenho tentado chamar um pouco, né, nesse exercício formativo, né, e talvez nesse exercício desformativo de nos desformarmos, né, dessas formas que eu adoro isso, que insistem em persistir numa dinâmica única, né, de pensamento, de tradução, de concepção de mundo, né, então nessa pedagogia do atravessamento me vem muito sempre o lugar da responsabilidade, né? E de uma responsabilidade coletiva, né? Principalmente quando a dimensão ela é plural e ao mesmo tempo eu estou falando de uma dimensão plural e volto a dizer porque os saberes e os conhecimentos entram pela porta da frente. E qual é a nossa responsabilidade com esses conhecimentos e saberes que vêm com as pessoas? E é sempre bom nos questionarmos, porque eu acho que ao nos questionarmos, né, nos indagarmos, sejamos nós professores, sejamos nós em processo de formação para nos tornarmos professores, como, de que maneira e de que forma eu estou lidando com esses conhecimentos, mesmo que eles não tenham uma relação dual ou proximal com aquilo que se orientam os currículos prescritos, né? E eu acho que assumir essa dinâmica dessa responsabilidade, eu acho que ela é uma mola propulsora, né? De alguma forma a gente construir um mundo diferente do que a gente está vivendo hoje. Aliás, eu acho que com o que a Ailton bem fala, né? Nosso digníssimo mais velho, o Krenar, acho que se ao nos responsabilizarmos nas diferentes instâncias desse exercício do que é uma perspectiva educativa, nós poderemos adiar o fim do mundo. Eu acho que eu não tenho... Acho que a letra é muito bem dada por ele, né? Qual é a sua implicabilidade em adiar o fim do mundo? A letra bem dada por Beatriz de Nascimento. O que você está fazendo para adiar os dias de destruição? O que a Lélia fala? O que essa mulherada, o que os mais velhos, esses homens mais velhos implicados com uma dinâmica outra de mundo falaram? E a gente tá escutando falar um tempo. Todo mundo levanta, até a pedagogia do oprimido. Aqui, ó, pedagogia da autonomia. Todo mundo lê e sabe Paulo Freire. Na hora de botar em prática, eu acho que a gente tem que se indagar cotidianamente mesmo.
se indagar cotidianamente e voltar aquele pensamento que eu já mandei a letra aqui. Ou a gente se indaga e move para o mundo melhor, ou a gente vai ficar com a metralhadora na mão, assinando embaixo as certidões de óbito das pessoas que têm morrido cotidianamente. Acho que, para mim, não tem outro caminho. Eu tenho tempo para fazer um apontamento de uma coisa que eu lembrei aqui? Tem. Eu quero também fazer o finalzinho, assim. Vamos. 2 e 1. Eu posso me arrepender profundamente do que eu vou dizer. Tô brincando de verdade, tô brincando. Mas, por exemplo, a gente está vivendo um momento das universidades, dos cursos de formação, está vivendo esse momento da curricularização da extensão, né? O IFE tem falado muito sobre o fenômeno da curricularização da extensão. No lugar do não saber, acho que, se a gente assume que não sabe e vai procurar, né, quem pode me ajudar, acho que os professores em exercício podem acionar as instituições. Se eu, Alisson, vou dar conta, é outra questão, mas a instituição tem que entender essa demanda. Procurar NEABI UENF, NEABI do IFE, Campus Centro, do Campus Guarulhos, aí eu estou falando na perspectiva de campus, né? Os movimentos sociais que são super engajados em campus, sim, as instâncias das políticas, a SUPIR, né? E outras instâncias, até outros lugares que até eu agora não lembro, que eu mesmo não saiba, para começar a entender essa demanda. Tá, a lição está assoberbada, ela tem 20 horas para trabalhar, ela já está trabalhando sei lá quantas 20 a mais, mas a instituição precisa saber disso. A instituição precisa saber que precisa, porque na licenciatura tem a Alisson, tem a Raquel, tem o Matheus, tem a Mônica, tem a Nicastro, tem vários professores, tem o Glauber, tem o André, que podem ou não, porque cada um também tem a sua especificidade de lidar com essas questões. A gente precisa, nesse lugar de responsabilidade, também assumir esse lugar do serviço público. E aí eu lembrei, Danusa, de uma pergunta num diálogo que você fez comigo sobre, por exemplo, como às vezes é difícil, porque às vezes o projeto vem de cima, né? A secretaria pede para trabalhar a africanidade no 20 de novembro. Tal. E aí o professor, às vezes, por não saber, vai, por exemplo, no Debré, né? Artista, missão francesa, o grande retratista das produções, né? E aí aquele lance que eu comecei a falar na minha fala, mudar a perspectiva de olhar. O cara retrata, mas ele retrata o negro no lugar de subalternidade, e a mulher no branco. E aí eu fico me perguntando por que a gente demoniza tanto a baiana do acarajé que o Debré pintou. A imagem do Debré ela é legítima, às vezes, para trabalhar na educação, entre aspas, não é, tá, gente? Não é a única. Só se ela for contextualizada analiticamente. Mas a gente demoniza a baiana do acarajé. Aquela bandeja polissêmica, que dá para fazer projetos de conhecimento de todas as áreas de conhecimento com a baiana, patrimônio imaterial, que inclusive está tendo um censo aí que a gente precisa votar para continuar como patrimônio, né? A gente não legitima. Então, eu acho que nesse lugar do não saber, as instituições também precisam ter essa responsabilidade para ajudar nessa mudança de perspectiva. E rede, né, Alisson? Porque é aquilo, né? Né? Porque quando se pergunta assim para a pessoa, você para mim, o papo que você deu agora é esse, né? Você é racista? Não. E no Brasil existe racismo? Existe. Existe, mas ninguém é racista. É isso, né? É isso que eu acho que gente, a gente tem já, na verdade, devia ter encerrado já, na verdade. Porque tem outra atividade depois, a Danusa está lembrando, tem uma na sequência. Ai, eu sei que tem muita gente, é um papo que é infinito, porque são muitos anos, né, gente, de roubo epistêmico mesmo. Privaram a gente, acho que alguém falou aqui, o quanto que a gente negaram isso para a gente, né? Só queria dizer assim, da importância dessa responsabilidade, gente, das relações étnico-raciais não está, como vocês falaram, num componente, num plano de ensino, mas ser um projeto político, pedagógico, institucional, né? Porque não dá também, por exemplo, as licenciaturas criaram uma disciplina, uma muletinha ali étnico-racial. Eu sou professora, inclusive, desse componente na licenciatura de artes visuais. É um problema, porque a gente não dá conta, porque todo o resto tem uma estrutura centrada, né? E na escola, por exemplo, o que garante, né, entre aspas, é o 19 de abril e o 20 de novembro. E não dá, porque sempre está faltando alguma coisa, né?
Então, é só isso, para dizer que acho que é importante a gente citar isso, porque em muitas escolas esse trabalho ainda está vinculado a 2 datas especificamente, não atravessado num projeto político, então, de escola, de rede, né, enfim, de secretaria, que isso é muito importante, né, enquanto política pública, e não ser responsabilidade de um professor ou outro, né, de uma parceria ou outra, que é fundamental, lógico que é, né, mas é mais fundamental ainda que permeia assim, toda uma realidade educacional. Né? E é isso, minha gente. Danusa, nós vamos encerrar com essa gente linda? Cadê ela? Foi embora. Eu ia ligar meu áudio e me tirei da cena. Tá doida já. Gente, a mim restou a parte mais prazerosa disso tudo, que é estar com vocês, ouvindo vocês, né, aprendendo com vocês todos. Acho que todas as vezes que a gente se depara com uma situação de problema, vamos chamar de situação problema, que a academia conhece essa expressão muito bem, né, e a gente entende problema de maneira negativa na vida, mas toda vez que você se depara com uma situação de problema, você também tem um prazer imenso de descobrir que você tem muita coisa ainda para aprender, né? Que é só encontrar a fonte que está à sua volta mesmo, nas pessoas que estão ao seu redor. Então, puxa vida, sem palavras, é muita gratidão mesmo pela generosidade do compartilhamento dessas experiências. E eu me sinto com um compromisso político muito grande de fazer essa aproximação entre vocês e os professores que frequentam o Polo e que seguem nossas redes sociais. Eu acho que é isso, eu estou mostrando para eles, olha, vocês têm aonde procurar, as pessoas estão aqui acessíveis, elas podem responder, ou elas podem indicar outras fontes, né? Ou mesmo fontes perto de você, aí ao seu lado, elas estão mostrando isso. Então, queria agradecer a professora Alissan, que está aqui também representando, né, o Instituto Federal Fluminense, o curso de licenciatura em teatro, que é parceiro do Polo, o professor Leonardo, maravilhoso, praticamente da família, né, porque nós temos amigos muito queridos, próximos. Praticamente. Professora Clarissa, uma honra imensa, não pensou nem por um segundo, me respondeu quase que instantaneamente quando eu fiz o convite. Muito, muito obrigada. Queria agradecer a todos vocês, participantes, que estão aí no chat ao vivo, ficaram com a gente todo esse tempo. Eles elogiaram demais, né, Clarissa? Agradeceram muito. Acho que é um assunto que, de alguma... tanto a gente se sente tão privilegiado em ouvir, né, por conta do que Clarice falou, do tempo de apagamento disso tudo, que a gente até fica sem saber o que perguntar, porque por onde puxar esse fio, sabe? Começo perguntando por onde, tanta coisa que eu quero saber, talvez eu não saiba nem por onde começar a pergunta. Então, agradecer a toda a equipe do Polo que está dando suporte aqui também, tem sempre alguém no chat lá dando apoio, e lembrar que a gente ainda tem um web debate aqui na sequência, às 19 horas, daqui a alguns minutos, que também vai tratar de um assunto muito importante, que vai complementar essa conversa que eu introduzi no final, porque vai falar de professor, artista, pesquisador, que não dá para ser professor sem ser pesquisador, e professor de arte tem também essa questão da experiência dele como um elemento fundamental na sua prática, porque a prática pedagógica em arte, e na verdade toda ela, mas a gente entende como uma prática poética, né? E então, só para complementar, caso alguém tenha dúvida, a certificação fica pronta no prazo de 30 dias, tá, gente? Então aguardem, porque vocês vão receber por e-mail. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, um grande abraço, que todos tenham tido uma excelente experiência com a gente essa semana e continuem até dia 9, que ainda tem ação no dia 9. Gente, obrigada, prazer. Pessoal, obrigado. E a gente se vê na quebrada. Tchau. No bate-cude. Batendo com o que faz bem a saúde na coração. Beijo. Batendo com o saravando. Tchau. Saravando, axé.